Quando que você descobriu do leite? Quando que esse estalo aconteceu assim? Ou quem falou? Esse estalo aconteceu foi em 2018, no início de 2018, quando eu descobri que eu tinha uma intolerância grande a leite. E aí, um dia, eu estava na casa de uma amiga, tomando um vinho. Daí, ela me perguntou se, quando eu tive minha primeira crise sem ser febril, se eu ainda era amamentada. E eu disse para ela que não, que já tinha um ano que eu tinha parado de amamentar. Aí ela falou, será que você já não tinha intolerância e ninguém sabia? Porque, né, às vezes só se manifestava em forma de gases, dor de barriga, enfim. E coisa que toda criança tem. E ninguém investigava há 30 anos. Aí eu falei para ela que eu não queria saber. Porque, afinal de contas, como boa mineira que sou, ninguém podia mexer no meu queijo. Não, não mexe no meu queijo. Cecília é mineira. E mineiro ama queijo. Ama comer, né? Porque a comida mineira eu acho que é eu acho que é a melhor. Eu também acho. É difícil bater comida mineira, é muito difícil. Ó, pode falar paranaense, gaúcho. O dia que você vai para Minas, que você põe o pé em Minas, e você vai em restaurantes, aquelas comidas caseiras. Um frango com quiabo, um anguzinho e tal. Ai, não tem igual. Não tem igual. Enfim. Então, o queijo era uma coisa que você comia todos... E você nunca tinha parado para pensar assim, sobre a relação alimentação às crises? A alimentação, sim, mas o leite, não. Eu nunca quis pensar no leite como um problema. Porque eu nunca quis. Eu sempre neguei, assim, não, o leite, deixa ele quietinho aqui no cantinho imaculado dele. Pelo amor de Deus, não mexe no meu leite. Não mexe, ninguém mexe no meu queijo. Deixa eu comer meu queijinho da canastra. Aí, eu não contei pra ninguém que eu tive essa conversa com essa minha amiga durante vários dias que eu fiquei em negação. E daí eu fui pra... Aí eu comentei depois de uns 10 dias com um amigo, falei, olha a viagem errada dela. E aí ele... Olha onde já se viu ela pensar isso. Que absurdo. Como que pode ela achar que o queijo ou o leite pode... Vai me fazer ter convulsão? Como assim? É no intestino que a coisa rola, não é no cérebro, mas o intestino é o segundo cérebro, né? Então, assim... Aí eu comentei com ele, ele falou, mas eu tava para te contar isso, que eu tava conversando com uma amiga que tá fazendo mestrado ou doutorado, não lembro, voltado para epilepsia, e ela me falou que o leite é o alimento mais neuroinflamatório que existe. Eu mandei ele calar a boca. Instantaneamente. Cala essa boca. E fui pro Google acadêmico procurar um artigo que refutasse isso. Eu não queria essa comprovação. Não, você foi lá para procurar um artigo científico que dissesse assim, não existe relação do leite e do queijo a crises de epilepsia. Não eu queria esse artigo muito. E assim, eu procurei muito, tá? Não achei um. Não achei um, nem em português nem em inglês. Em outras línguas eu não ia procurar também, porque não dá, né? Mas se não tem em inglês... Se não tem inglês, todo mundo traduz o seu para o inglês. Não tinha um abstract falando. Não. Então, não tinha mesmo. Aí eu comecei a ficar bem nervosa com isso. Começando a achar que estava fazendo sentido. E aí, daí, uns dias, eu voltei no meu neurologista. Comentei com ele. E aí, ele falou que realmente isso vinha sendo muito discutido. Tanto nos congressos de neurologia geral quanto de epilepsia especificamente, e que ainda não tinham colocado como fator determinante, mas que já tinham colocado como agravante. E realmente ele não é a causa, né? Então, assim... Não, pelo menos em 2018 não era. Não sei hoje como que tá. Não procurei saber mais, porque de vez em quando eu ainda como alguma coisa com leite. E para isso eu tenho que encher a cara de lactase. Porque senão, realmente, são as crises mais bravas que eu tenho. São quando eu como alguma coisa que tem leite e eu não fui avisada. Então, você percebeu. Daí, quando você teve essa informação, você fez o teste. Você fez um teste. Não, não é que eu fiz o teste. Eu passei a observar mais. O que eu comia no dia antes de eu ter tido a crise? O que eu comi ontem? Putz, tinha leite e eu não tomei a lactase. Ou, será que tinha leite e não me avisaram e por isso eu não tomei a lactase? Porque acontece muito. Eu pergunto, sempre pergunto,
nesse molho aqui, nesse molho rosé, que molho rosé geralmente é ketchup e maionese. Maionese geralmente não vai leite, mas Não. tem gente que põe creme de leite para render mais. Então eu sempre pergunto, vai leite? Nesse molho de mostarda e mel, vai manteiga? Eu sempre pergunto e só como se me falarem que não tem. Ou se falarem que tem e eu resolver comer assim mesmo, aí eu tomo meu remédio. Mas se falam que não, eu acredito. Eu tenho esse problema de acreditar. E aí, de vez em quando, eu me dou mal. Já aconteceu algumas vezes de eu me dar mal, porque o povo falou que não tinha, eu acreditei. Mas, né? Paciência.